Fala galera, boa noite, espero que vocês estejam bem. Estamos começando o nosso primeiro episódio com convidados mais que especiais. Primeiro episódio aqui marcando o tema mercado financeiro pré e pós-tecnologia. A gente trouxe convidados mais que especiais marcando esse primeiro encontro. Então eu sou Ícaro Nunes, sou assessor de investimentos, né? Líder de equipe aqui na GB e também sou o host desse podcast. Estamos aqui com esses convidados ilustres. Senhorita Isaura, pode se apresentar? Eu sou a Isaura, né? Sou cirurgiã dentista, sou professora universitária e uma das fundadoras, juntamente com o Ícaro, do Clube do Investidor, e agora com o nosso primeiro podcast do Financeiramente. Que vale lembrar que o propósito desse podcast do Financeiramente é justamente a gente trazer insights sobre, não só sobre finanças, mas também sobre empreendedorismo, enfim, no geral. E, para quem não conhece, nós temos o nosso querido Clube do Investidor, que nossa proposta é juntar pessoas que tenham o mesmo pensamento sobre finanças, sobre investimento e sobre crescimento. E, óbvio que eu não posso deixar de falar sobre, né, sou assessor no nosso escritório, que é a GB Investimentos. Somos um escritório credenciado da XP. E hoje nós trouxemos, já para começar, abrindo o negócio. Convidado ilustre. Daquele jeito, nosso queridíssimo CEO George Morgado. Se apresente, meu querido. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Acho que, de verdade, num país como o nosso, com baixa educação financeira, acho que iniciativas como a de vocês são super bem-vindas. Acho que, de verdade, quem consumir o conteúdo aí tá super em boas mãos, né? O Ícaro, cara, já mostrou ser um assessor de sucesso da GB. A Isaura nem se fala porque é uma profissional de sucesso e acho que tem tudo para dar certo. Parabéns mais uma vez. Da minha parte, né, fico super honrado quando eu avisei o Ícaro que eu vinha a João Pessoa visitar ele. Ele me falou, bora gravar um podcast. Eu falei, bora, claro, né? Já cheguei incomodando. Sou um cara super pra frente que topa tudo, assim. O cara querendo passar férias em João Pessoa, falando, não, vai trabalhar. Com certeza vai trabalhar. Só que eu fiquei sabendo hoje que era o primeiro programa desse grande passo de vocês, assim. Então eu fiquei ainda mais honrado, super feliz, né? Eu já tava super empolgado para gravar com o Ícaro. E aí, quando eu fiquei sabendo da iniciativa de vocês aí, poxa, me encheu o coração aí, ainda mais participar com a Damila aí. Adorei a minha nota de $100, 100 doletas. 100 doletas, pra trazer sorte. Aí pra botar no bolso, trazer sorte. Te ama mais. É isso. A meta tem que ser batida sempre, George. Excelente. Eu não bati a meta de hoje, mas eu acho que eu vou aceitar. Acho que vou começar me apresentando, talvez, né? Eu falei que eu falava pra caramba, mas eu sou o George, eu tô no mercado financeiro desde os meus 17, 18 anos. Basicamente, eu trabalhava numa loja de comércio, enfim, fui convidado a atuar na assessoria de investimentos. Basicamente, eu não entendia nada do mercado financeiro. E aí, me explicaram todos os processos que eu tinha que passar pela certificação, o que eu faria exatamente. E, obviamente, o mercado se transformou muito, né? E eu acho que esse é o intuito de hoje, da gente trazer toda a transformação do mercado financeiro, e eu participei de boa parte disso até então. E não tenho a mínima dúvida de que a profissão de assessor de investimentos e o lugar que a gente ocupa na cadeia de trabalho, assim, é um lugar muito digno. Acho que a gente ajuda as pessoas diariamente. Eu acho que isso é algo que nos enche o coração todos os dias antes de dormir. A gente bota a cabeça no travesseiro e diz, poxa, eu ajudei mais algumas pessoas no dia de hoje. E é isso. Sou super feliz com as minhas escolhas e, mais uma vez, aí agradeço o convite. E vale lembrar, né, que eu descobri a importância do George, assim, eu comecei a ter noção, no dia que eu estava na Expert, ano passado, o Romário começou a chegar perto do Benchimol, aí o Benchimol falou, pô, e o George? Como é que o George tá? Chamei ele pra almoçar e tal, eles vão almoçar, eu falei, caraca, o Benchimol falando do cara... Muito tempo de história, né? Eu não sei se eu passar na frente dele amanhã, se ele sabe quem eu sou, mas é isso. Então ele é bom de lábia. Querida Damila, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Eu sou a Damila, sou a mais nova assessora de investimentos da GB.
Venho de uma transição de carreira do varejo farmacêutico, atuando ali como gerente comercial. Um varejo de farmacêutico com 16 anos de experiência, como gerente por volta de 8 anos, e vou usar um pouquinho aí do que eu aprendi, essa bagagem, para agregar também agora com investimentos, né? E eu sei que você já investe um tempinho bom. Sim. Já tá ali para contribuir com a gente, né? O currículo dessa mulher imoral, então... A experiência particular já é vasta, né? Mas agora a gente aprende um pouquinho mais para passar esse conhecimento também. E desculpa me interromper, assim, mas interromper vocês, mas é isso, né? Quando as pessoas começam a ajudar, né? São boas naquilo, né? E entendem o propósito de começar a ajudar outras pessoas, poxa, eu tenho talento com isso e talvez seja esse o meu caminho, né? Isso aconteceu várias vezes ao longo dos anos da GB, assim. Então, muitos dos nossos assessores eram nossos clientes e já faziam isso, né? na prática, de ajudar pessoas próximas a investir de uma maneira melhor, e essa é o espírito aí que a GB carrega. E que bom que a gente tem mais um na história aí. Pois é, sem dúvida, George. E uma das coisas que eu acho importante a gente enfatizar é o fato que a Damila vem de uma transição de carreira, né? Uhum. E eu sou cirurgiã dentista e eu entendo que em algum momento isso vai acontecer comigo. E o mercado financeiro é a área que eu sei que vai ser a minha transição. A paixão. A paixão da minha vida, né? O problema é que ainda está muito dividido, né? Endodontia, odontologia, né? Sim. E o mercado financeiro. É difícil balancear, né? Sem dúvidas. Mas vou chegar aí também, Damila. E vale a pena a gente falar da competência desse pessoal, tá? Então, vamos lá. Primeiro, George, administrador. CEO da GB Investimentos. Então, assim, é um dia que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Porque amanhã eu posso estar sem emprego. Então... Você teria cuidado. Olha a responsabilidade. Aqui, essa parte é com o compliance, cara. Né? Chamar o corpo. Exato. Não pode ser acionado. O peso desse cara, mais de 100 milhões sob custódias. Da última vez que eu vi. Um pouco mais. Cara, um pouco mais. Um pouco mais. É um cara pesado, tá? Assessor de investimentos com mais de 15 anos de experiência. E é justamente o que a gente vai querer abordar, justamente todo esse tempo de experiência que o George tem. A Damila, né, muito modesta, mas vale a pena lembrar que o currículo dela é imoral, né? Pós-graduada em gestão de pessoas, MBA em inteligência de mercado e mais de 8 anos de experiência como gerente e agora como assessora agora sendo assessora de investimentos. Então, assim, 2 pessoas de peso, né? Modéstia da Damila ali, mas ela tem um currículo, Ave Maria, imoral, né? E minha queridíssima Isaura aqui, que, como sempre... lado a lado. Multifacetas da Isaura. Multifacetada. É a professora Isaura. E seguinte, time. Pra gente começar, eu falo que eu acho que todo mundo aqui é café com leite perto do George. Porque assim, eu conversando com a Damila, ela falou que tem uma média de 5 anos que começou a investir. Isaura, na verdade, tem um pouco mais de tempo que eu. Tu tem o quê? Uns 8, 9 anos? Desde 2018. 8 anos. 8 anos. É um bom tempo, né? Sim. E... eu que estou aqui, uns 7 anos aqui no mercado, só que o Jorge está com 15 anos. Então, muita parte de transição nesse mercado, no mercado financeiro, principalmente quando a gente fala de tecnologia, tem coisa que a gente nem imagina como é que foi. Então, né, para a gente iniciar o nosso tema de mercado financeiro pré e pós-tecnologia, queria perguntar para o Jorge o seguinte, um pouco dessa trajetória dele, no início do mercado, falando de como é que danado era atender cliente quando a gente não tinha um hub para poder mandar ordem. Como é que era? Quando era só gritaria, né, na época do dinossauro. Fala pra gente. Não vou revelar a sua idade, mas já deu pra entender. Não tem problema com isso, cara. Tá tudo certo. Inclusive, né, acho que é super válido aí aproveitar o programa de inauguração de vocês e dar um parabéns mais do que especial ao Romário. Sim. Que é o nosso também sócio fundador. Tá de aniversário hoje. E ele é tão velho quanto eu. Ele é dinossauro. Aquele ali viu a criação da bolsa. Exato. Mas basicamente assim, né? A XP é uma empresa que foi criada em 2001 e a gente... o propósito da XP era atender clientes voltados em bolsa, né, de valores. A bolsa de valores ela sempre enfrentou uma certa resistência no Brasil por N fatores. Mas, basicamente, eu traria 3 pilares. O primeiro deles é porque ninguém entende sobre bolsa de valores ainda hoje, né?
veio a internet, veio os digital influencers e youtubers e por aí vai. Eu acho que isso facilitou demais. Então, a gente tinha em torno de 3% da população que investia em bolsa. A gente conseguiu levar isso para talvez 7, 8% da população brasileira para investir em bolsa. E o segundo ponto é a questão de desconhecimento, né? De falta de educação financeira e também da questão de taxa de juros, né? O Brasil, ele, historicamente, é um país com juro alto, né? Então, culturalmente, né, se deixa na poupança, se deixa no banco, porque lá é mais seguro e, afinal de contas, pode render muito ou pouco, mas rende alguma coisa, né? Então, as pessoas sempre se perguntam muito antes de ir para a bolsa. Então, a XP nasceu com o propósito de atender os clientes de bolsa de valores. Os propósitos eram criar palestras e cursos para apresentar, né? Eu sempre brinco que se eu cruzar pelo Ícaro, talvez no sábado de noite, nós os dois à meia-noite, no sábado a gente se cruza pela rua, eu atravesso a rua ou ele atravessa a rua porque a gente não se conhece, né? Um vai ter medo do outro. Então, o que a XP fez foi apresentar um para o outro, né? Então, quando eu e o Ícaro, a gente se conhece, poxa, Ícaro, sabadão, 11 horas, pô, vamos tomar uma saideira junto. Então, o conceito de apresentar um para o outro, eu acho que facilitou demais, e aí eu acho que entra o primeiro pilar, né? Que é a importância da XP para o mercado financeiro, né? No quesito de interessados apresentar a Bolsa de Valores e, com isso, passar a captar clientes, né? Então, de 2001 a 2007, 2008, esse foi o papel da XP. Tinham 2 pessoas que eram clientes XP, quiseram empreender, eu fui um dos convidados a trabalhar com eles, e eu acho que aí começa um ponto importante da era dos dinossauros, né? Jorge, agora tem um ponto que eu acho muito importante você falar, que você deu parabéns pro Romário, só que eles foram comprar os notebooks do escritório contigo. Exato. Tem esse detalhe. Exato. Não era pro George ser assessor, que o cara foi vender notebook pra ele. Então, quando a gente comprou a história do notebook. Esse é um ponto legal, assim, né? Porque até hoje alguns computadores, monitores, enfim, né? Ainda pertencem a um escritório e que fui eu que vendi. Então, cara, deixa lá que esse aí ninguém mexe, né? Tá funcionando até hoje. Então, eles entraram na loja, enfim, o Romário era um deles, né? Entrou na loja e aí foram comprar computadores, né? Computador, mouse, teclado, impressora, para montar o escritório. Exato. Pagaram um cartão de crédito, aquele negócio de empreendedor, só quero criar um negócio ali. E eu vendi, e aí fui convidado pelo meu bom atendimento, ou talvez pela minha certa acho que não, mas minha certa incomodação de dar o meu melhor, né? Então a gente brinca, né? Brinca não, né? Mas a gente fala de maneira recorrente que a assessoria, ela te permite tu entregar a tua melhor versão, né? Então tu pode ser muito bom, tu pode ser bom, tu pode ser mais ou menos, mas ela te permite, né? Tu dá a tua essência, toda a tua atenção, toda a tua entrega naquilo, né? Então quando é serviço é isso, né? E aí, como eu era um vendedor, né, independente da marca de computador que eu estava vendendo ou de impressora, eu vendi, eu tentei entregar o meu melhor. E aí eu passei a receber o convite de ir para a assessoria. Quando eu, de fato, me aproximei das pessoas que estavam montando o escritório, né, o Romário é uma delas, começou alguns desafios, né? O primeiro desafio, né, comparado a hoje um profissional tira a certificação da Ancor, não sei quanto tempo a Damila levou para tirar a certificação, mas eu levei, sei lá, bem provavelmente uns 6 meses, porque eu tinha que estudar, era tudo folha física, não sei se as pessoas estudam ainda hoje com papel. Será? Né? Cara, eu escrevi. Hoje em dia é videoaula, boys. É isso, videoaula. E aí eu tinha que ir para Porto Alegre, então eu tinha que ir no ônibus, eu ia estudando, chegava lá, eu era reprovado, voltava, ligava, marcava a prova de novo. Então, eu não vou dizer que era mais complexo, né? Mas era o que a gente tinha, cara, e tá tudo certo. Né? Não sou de me lamentar, assim. Mas era talvez um pouco mais difícil, né? E principalmente porque eu era um ET, né? Porque, cara, quem é que estuda para uma prova da Ancor em Bagé, que é uma cidade de 100 mil habitantes, há 15 anos atrás? Então, eu não tinha nem com quem tirar dúvida, né? Então, a internet engatinhava, enfim. Então, a gente não tinha muito blog, muito conteúdo. E aí, eu ia para Porto Alegre para tirar a certificação. Acho que eu passei na segunda ou terceira vez que eu tirei a prova e passei a fazer parte do mercado financeiro da XP. E aí, acho que a história é muito parecida com todo mundo, né? De prospectar cliente, de montar carteira e por aí vai.
Cara, começou vendendo Começou bem, o cara, né? não, começou vendendo notebook pra galera. O cara vende muito bem. Já pensou em ser assessor? Vende É tão o quê? bem que Terminou os dono do computadores... escritório. O cara é quase o lobo de Wall Street de Bagé, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que 15 anos e os computadores ainda estão lá, né? é isso, né? A gente, no fim... Patrimônio material. Vendeu bem. Vendeu bem. No fim, se a gente é assessor de investimentos, se a gente é um atendente de farmácia, se a gente é um dentista, a gente está se vendendo o tempo todo, né? Então, eu acho que eu sempre fui um cara que defendi muito as vendas, assim, então eu acho que... E sempre reforço, assim, né? Tipo, hoje o nosso melhor assessor, faz 3 anos que o cara ganhou o prêmio de melhor assessor e ele tinha uma lavagem de carro, né? Mas é um cara que entendeu e ele se vende muito bem, e, cara, confia em mim, então é isso, né? É muito competitivo. No final, todo mundo tá vendendo. Se você não tá vendendo alguma coisa, você tá vendendo seu tempo. Então, como é Sem que dúvidas. você se mostra diante dessa forma que você se vende? É isso. E vamos lá, Jorge. Eu queria saber o seguinte. Beleza, você passou na certificação, passando no corte, né? Estudando com suas folhinhas lá. E como é que foi? Beleza, cheguei lá no escritório. Como é que era atender o cliente? Porque hoje, eu falo porque hoje, inclusive, sou líder aqui na GB também. Treino outras pessoas, só que hoje, pra mim, eu tenho a facilidade de chegar para o pessoal e falar, pô, entra aqui no Hub, faz isso, faz aquilo. Às vezes, pô, você tá sei lá, a gente aqui tá num problema. Se o cliente precisa de alguma coisa, às vezes a gente pode entrar até mesmo pelo celular e resolve pro cliente. Como é que era antigamente para resolver coisa para cliente? Maravilha. Acho que o primeiro ponto é assim, né? Como que a gente sai do lugar, né? Então, quando a gente montou o escritório lá em 2008, em Bagé, eu lembro que, cara, não tinha muita estratégia de prospecção, né? Hoje a gente fala muito sobre métodos de prospecção, geração de leads e por aí vai, né? Hoje eu acho que isso é um assunto super quente. Então, tu só tenta ser o mais assertivo com aquilo que tu recebe de estratégia, né? Uhum. Ou tu adapta ao teu estilo de abordagem, né? Mas, falando de mim, assim, eu não tinha muita estratégia, mas eu tinha bastante intensidade. Então, eu prospectava todo mundo que eu podia, né? E aí, eu não era um cara que batia de porta em porta, mas eu era um cara que me relacionava muito, né? Então, assim, de futebol, eu sempre estava com o olho treinado, né? O Sandro, um assessor nosso, ele sempre comenta, assim, no espírito no perfil de ser um perdigueiro, né? Aquele que vai atrás da caça, assim, né? De levantar ali a perdiz para alguém caçar. Então, eu sempre estava jogando futebol, terminava o futebol, eu estava sempre com o olho atento, buscando alguém, né? Não era algo... O assessor é pago para conhecer gente. Não, falo para todo mundo. Não era algo por gosto, né? Ele começou a fazer parte de mim. Então, eu comecei a treinar e a ponto de virar natural. Então, eu prospectava muitas pessoas. Algumas questões em termos de dificuldade, né? Hoje a gente vê algumas abordagens de LinkedIn, de Instagram. Então, hoje tu te conecta com as pessoas de maneira mais fácil, mas, obviamente, a concorrência também porque, poxa... que tem de oferta de golpe e etc. Cara, às vezes a pessoa... 50 pirâmides, cara. É isso, né? E aí, na época, assim, eu lembro que toda vez que eu conseguia... A minha forma, né, era convidar as pessoas para ensinar, né? Então, eu entrei na XP, né, no escritório da GB, com o propósito da XP, que era convidar para palestras e cursos, então eu trabalhava de graça, né? Entrava lá o João e a Maria, 2 clientes lá, sei lá, de um grande banco, eu apresentava o mercado de ações de renda variável para eles, a Maria me agradecia e dizia, Jorge, esse não é meu perfil, tá tudo certo, e o João vinha e dizia, eu tenho 50 mil, vou começar a investir 5, 10 mil reais contigo, e aí assim eu ia... fidelizando ele, né, a ponto de trazer mais recursos. A gente tem hoje mecanismos, né, estratégias de renda variável, por exemplo, de bolsa de valores, onde a gente consegue fazer investimentos de maneira segura que tu pode entregar um retorno acima da renda fixa. Então, eu trabalhava muito isso, esses clientes, mas basicamente o propósito, né, a forma de prospecção era convidar para cursos e palestras, né. Qual era a dificuldade da época? Era porque a gente não tinha WhatsApp, então era muita ligação, convidava, aí depois no dia tu ligava, confirmava a presença, no outro dia tu ligava, agradecia a presença, depois tu tentava dar continuidade na abertura de conta. Converter a pessoa. E aí, no fim, acaba que o relacionamento ele fica mais quente, né, nessa forma do que uma mensagem no outro dia, né? E aí, o que achou da palestra de ontem, né?
Então, eu meio que fui forjado nesse mercado. E os entraves eram que para abrir uma conta, a folha era física, o cliente ele tinha que ir no escritório de novo, depois da palestra, ou eu tinha que ir atrás dele. E aí a folha tinha 21 páginas, a conta. Eu tinha que preencher tudo à mão e dizer a rubrica 20 folhas e assina na última. O cara, porra, né? Deixa aí que eu... O primeiro empecilho do cara era abrir a conta. Eu te entrego assinada, né? Isso nunca acontecia, né? Então eu meio que tinha que, cara, pô, vou te esperar aqui até o cara preencher tudo, rubricar todos, assinar a última. Mandava para XP, levava mais 15 dias, porque o cadastro ia físico, a gente gastava uma grana de correio. Correspondência. Caraca, mandava pro correio. Exato. E aí hoje, né, tipo, cara, tu tem Era N bem formas... orgânico, né? Cara, Muito. Bem orgânico. Hoje tu tem N formas de prospecção, tu manda um link, o próprio cliente abre a conta, ou tu abre a conta pro cliente, em 5 minutos a conta tá aberta. Né? E a gente meia reclama. hora depois pode vir a TED. E a gente reclamando porque tava mandando o link pro cara abrir a conta. E porque estava bugando. 1 minuto. É Nossa, isso. como está demorando para abrir minha conta. Olha aí, George. Mas eu acho que isso é um baita ponto, Isaura, porque, na verdade, assim, né? Levava tudo isso há 15 anos atrás Sim, e tava tudo bem. exatamente. Hoje, cara, se levar 5 dias, ninguém mais quer. Exatamente. Então, houve uma transformação muito na parte digital que facilitou muito o nosso trabalho, por exemplo, para uma abertura de conta. Mas também o tempo do cliente de resposta, cara, quero para agora. Estou no calor da hora de fazer a transferência, né? Exato. Se levar 2, 3 dias, eu já não quero mais também. A entendeu? tecnologia trouxe muito isso, né, George, sobre o que é o imediatismo. Então, acaba que o cliente ele não entende que, às vezes, é 30 minutos, mas, gente, né, 30 minutos. Imagine você esperar 1 mês, 5 dias, quantos dias fossem necessários para você validar um cadastro, Exato. às vezes. Então, E é isso, né? Às vezes tu fica prospectando lá um cliente, por exemplo, cara, por 1 ano. nossa. O cliente fica agradecendo, obrigado, um dia eu te procuro, um dia eu te respondo, um dia não sei o quê. Aí um dia, depois de 1 ano, o cliente diz, eu te quero. Beleza, Agora sim. vamos abrir a conta. Nossa. Se levar 3 dias, ele já não quer mais. Sabe É o que é o calor da massa? hora. Sabe o que é massa? É que quando a gente para pensar nessa transformação, não só, por exemplo, pra gente como assessor, como consultor, enfim, que você chega lá, manda um link pro cliente. Pra gente facilita muito, pô. Eu prefiro mandar um link pro cliente do que fazer uma carta, mandar pro correio, esse trabalho todo aí. Eu já tinha me perdido na metade do processo aí. Eu ia ter que fazer 2 treinamentos daquele que eu fiz com o Martim lá. Mas, pô, olha vamos imaginar, tipo, para o cliente como ajuda ele. Porque, assim, a gente chega, manda o link. Mas, cara, hoje mesmo, pô, um cliente teve uma demanda lá, deu uma bronca na conta dele. Cara, eu mandei um e-mail pro TI, disse, TI, seguinte, aconteceu isso, resolva. Pô, joguei pro cara. Se a gente tivesse falando de 15 anos atrás, que foi justamente nessa época, o cara ia ter que ir pra uma fila de um banco, ia ter que, cara, se programar para poder dizer, pô, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou ter que ir pro banco. Exato. Essa transição que a gente tá falando. Então, assim, quando a gente fala de avanço tecnológico, o cara poder resolver tudo pelo WhatsApp, até o que eu falo pro cliente, o cliente fala para mim, Ícaro, mas vamos lá, por que eu vou ter você como meu assessor? Eu falo, beleza, tu tá em que banco? Cara, tô no Nubank. Beleza, se der uma bronca no Nubank, tu fala com quem? Vou ligar. Beleza, aqui tu vai me mandar um WhatsApp. E tem A diferença. E tem N situações, assim, né? Que é como a gente vê as coisas, né? Por exemplo, hoje eu entendo que um cliente ele precisa fazer um resgate, por exemplo, né? Cara, ele decidiu que ele quer comprar um carro, trocar de carro, sei lá, apareceu uma oportunidade, ele quer o dinheiro. Sim. E super justo, beleza. Aí tu não consegue fazer um resgate porque o perfil dele está desatualizado ou porque tu tem que enviar um push e ele aprovar. O próprio cliente também, ele parou no tempo, de certa forma, porque assim, no banco o dinheiro aparecia na conta dele, ia para qualquer lugar, não estava alinhado com o perfil dele. Cara, e hoje na XP, né, Extremamente enquadrado. Exato, cara, qual é o teu Tá. perfil de investidor para que eu possa te oferecer o melhor produto. Cara, se tu precisa resgatar, tu precisa aprovar o resgate, porque senão, cara, eu jogo o teu dinheiro para qualquer lugar. Então, tu tem que transformar a forma como o cliente vê isso, né, no fator positivo, cara. Tu confia em mim, sim ou não? Beleza, isso não quer dizer que eu gerencie o teu dinheiro do jeito que eu quero, né? Mas sim que tu esteja de acordo com aquilo que está sendo oferecido, Sim. seja aplicado ou resgatado, né? Então, eu acho que ainda a gente encontra alguns clientes, e isso não é
um defeito, mas é uma questão de adaptação, né? De que, cara, antes eu ligava para o meu gerente e dizia, resgata 100 mil aí. Não é mais assim, né? Hoje em dia, cara, eu vou resgatar o teu dinheiro, tô te enviando uma notificação, tu aprova aí, para tua própria segurança. Né? Exato. É um grande problema também no mercado, George, a questão do quanto a gente tem de charlatão. Então, eu acho que é onde a assessoria, ela muitas vezes encontra um empecilho com o cliente. Porque o cliente sempre fica naquela, o que é que você vai ganhar com isso? A pessoa não entende que o assessor, ele depende de um bom desempenho na carteira dele. O assessor não quer que ele tenha um desempenho ruim. O assessor não quer ganhar o dinheiro por alguma transação que, porventura, seja feita na carteira dele, né? Eu lembro que, quando eu fui conhecer Ícaro, né, Ícaro, na realidade, queria me conhecer. E eu dizia assim, nossa... Tava prospectando, né? Exatamente. E aí eu fiz, nossa, o que é que esse cara quer? Para que ele quer me conhecer? Eu invisto já há muito tempo. Eu sei investir, eu não preciso de alguém. Eu não vou pagar por isso. Até eu entender, George. E aí eu me enquadro agora na posição de cliente, né? E principalmente com o que vem, o que tem de base na AGB, né? Que é esse cuidado com o cliente, é mostrar ele. Ícaro nunca fez assim, Isa, o seu perfil é isso, é melhor isso. Não, ele perguntava, ele conversava, ele dizia, isso aqui é melhor para você, mas eu vou te mostrar o porquê. Então, ele fazia lá, mostrava por A mais B, onde eu ia ter um desempenho melhor. E eu realmente investia muito bem, sempre investi, modéstia à parte, mas quando eu olhei, sabe aquela cereja do bolo que faltava? Quando teve o toque do Ícaro, né, na minha conta, eu disse, nossa, que filho da mãe, realmente... porque eu gosto de falar o seguinte... Que depoimento aí, cara. Que é isso, cara. Que legal. Mas porque ele vai ter que me pagar no fim do podcast. Depois eu faço o Pix, tá? 50. E são coisas também que a gente não encontra com o gerente do banco, né? Sem o gerente não está lá à disposição da gente. O assessor também não vai estar 24 horas à disposição, mas ele vai ter um olhar muito diferenciado para a carteira da gente, né? Exato. Eu gosto de falar o seguinte, eu falo, cliente, eu não estou aqui para tomar nenhuma decisão por ti, mas a minha função é te auxiliar. Eu não vou chegar aqui e dizer, cliente, faz isso. Não, mas, vamos lá. No lugar de Isa, atende o dia todo, professora universitária, tá ali dando aula. A dedicação dela tem que estar em quê? Em ganhar dinheiro. É a dedicação dela. Imagina você chegar lá, tá seu dia todo trabalhando, aí chega no final do dia, você tem que entender de macroeconomia, entender onde é que tem que alocar, entender o que é que está acontecendo com as contas públicas, entender qual a projeção da taxa de juros, entender qual a melhor ação. Tá entendendo? E com a loucura que é o nosso mercado, né? Nossa, muda muito rápido, o mercado brasileiro muda muito rápido. O que foi ontem já não é o que é mais hoje. Com certeza. Exato, e amanhã não vai ser a mesma coisa que foi hoje. Sim. Então, assim, a função dessa relação, do acesso ao conhecimento, da facilidade que a gente tem hoje para poder, contratar alguém, contratar um bom profissional, isso faz com que o mercado, de fato, evolua, como o Jorge falou. E acho outro ponto importantíssimo é o seguinte, né? A Isa... Cara, é maravilhoso, né? Porque quando o cliente entende, quando o cliente já é dono das suas próprias decisões, cara, maravilhoso. Talvez, de fato, ela não precise de um assessor. A não ser que, né, tem um assessor super alinhado que entenda para atender. Então, o Ícaro, né, bem Exato. Provavelmente... Ele é muito preparado. Entende para atender. Vai sair caro isso aqui. Vai sair caro. E o ponto legal é o seguinte, né? A gente teve agora uma possibilidade no mercado de fazer uma alocação num fundo que ele vinha há 10 anos fechados. Vinha 10 anos fechado para aplicação, performance histórica de 170 do CDI, o que raramente tu vai encontrar no mercado, uma performance super perene. Hoje, né, diga-se de passagem, a GB saiu em quarto colocado do Brasil na categoria de fundos de investimento, então a gente, de fato, é uma referência nisso, através do Patrick, que é um puta assessor nosso. Mas o que acontece? Por mais que a Isa saiba tudo que ela está fazendo, cara, olha que puta oportunidade o Ícaro tá trazendo para ela e dizendo, olha só, a gente tem uma janela aqui, esse fundo vinha fechado há 10 anos, agora tu tem a possibilidade de investir, e aí o fundo acabou fechando mais uma vez. Então, na verdade, alguns clientes nossos conseguiram ter acesso a esse produto, né? Então, de fato, por mais que o cliente saiba se servir, né, é muito bom dizer, olha, esse aqui é um ótimo produto. Exato. E como o Ícaro sempre fala, né? A gente tem que respeitar a área que cada um trabalha, né? Então, assim, existe um especialista para aquilo. E como ele falou, eu não tenho o mesmo tempo que vocês que trabalham 24 horas com isso, né? Então, eu sempre gostei de estudar, entendo muito,
mas eu não dava, às vezes, para acompanhar, né? Sim, e perfeito. aí era onde eu perdia algumas oportunidades. E aí, nessas oportunidades, era Ícaro que já estava lá no WhatsApp. Isa, tal fundo vai estar pagando tanto. Vamos lá, vamos fazer uma reserva. Sim. Aí eu, não quero. Gosto de renda variável. Meu perfil super agressivo. Ícaro costuma dizer que tem o perfil, tem que frear. Tem que frear. Quais são os perfis que existem, Vá? Não, conservador, sim, moderado e agressivo, e o ultra agressivo master, que é o dela. Então, assim, você imagina pra Ícaro dizer assim, ô Isa, vamos dar uma organizada aqui, vamos maneirar, pisar no freio. Vamos pisar no freio aqui, vamos ter um pouquinho de calma. Ela não queria, não. Não quero renda fixa. Você imagine. Porque é o perfil do cliente, né? Então, você tem que conhecer o seu cliente, você tem que respeitar, mas ao mesmo tempo você tem que proteger. E uma das coisas, assim, né, ao longo desses 15 anos, né, que talvez o Ícaro tenha me provocado para trazer isso, que, cara, não tem rosto nem idade, né? Então, eu tô de frente para uma investidora ultra mega agressiva, que se tu pegar um cara de 25 anos que entende do mercado, não tem esse perfil, né? Então, assim, a gente já viu muitos casos de uma senhora de 75 anos, velhinha lá, que queria comprar só 10 milhões de patrimônio, 10 milhões de ações. De ações. Exato. Então, assim, cara, tudo depende do que cada um se sente confortável. A gente não sabe a história de cada um, né? Então, exato, às vezes, 10 mil para alguém é todo o dinheiro da vida, 10 milhões talvez seja os aluguéis que construíram de um monte de patrimônio. Então, é muito legal isso, né? Não tem muito rosto, né? O perfil de investidor. Eu tinha um cliente, né? Um senhorzinho, cara. E ele com uns 500 mil. E aí começou, né? A Selic alta, 13 e pouco. Ele bombando, só no Tesouro Selic. Tá. E vendo crescendo, ele olhava todo dia, via a conta dele crescendo, tal. Aí começou o quê? Corte de juros. Aí o cara começou a desanimar. Rapaz, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque um dia desse eu tava ganhando X, agora eu tô ganhando Y. Essa conta não tá batendo. Ele... Tem outra coisa pra botar não, esse dinheiro não? Eu falei, rapaz, assim, tem outros produtos e tal, mas, não acredito que se enquadre no seu perfil, principalmente pelo fator da sua idade e tal. E aí ele começou a perguntar pra neto, sobrinho, primo. Aí começou. O cara começou a comprar dólar, começou a colocar em ETF, começou a comprar fundo imobiliário, começou a comprar ação. Nossa. Meu amigo, com 60 e poucos anos. Então, assim... Com a minha função é o quê? Orientar, dizer, eu não faria isso, né? Eu acho que o assessor, ele é mais do que freia o cliente do que acelera, muito, né? Sem dúvidas. A gente freia mais do que acelera o cara. Às vezes Sabemos bem disso. O cara chega e já fala, quero 1% ao mês sem risco, porque eu resgate rápido, tranquilo e é isso. Peraí, calma, como assim? Depende, não é assim, o juros não se mantém sempre nesse patamar. Desse jeito. Vamos ver a estratégia primeiro, né? O que a gente pode fazer. Perfeito. Não é bem assim. Isso. Aí é isso, né? Tu tem que acabar educando o cliente, sim, explicando tudo para que ele tome a decisão que tenha mais a ver com o perfil dele, né? Jorge, tu falou como é que era abrir a conta. Você pegava, mandava por e-mail, bonitinho. E vamos lá, cheguei aqui, sou cliente do George. George, tenho 10 mil para aplicar. E aí, como é que aplica? Como é que você fazia isso 15 anos atrás? Hoje eu mando um push. Cliente, vai chegar um push aí no teu aplicativo, tal, que a gente acordou, vai estar lá para você aprovar. Tinha duas formas, né? A primeira delas era tu ir no escritório, e aí lá ia ter um papelzinho assim, quadradinho pequenininho, e aí dentro desse quadradinho tinha um negocinho para te marcar um X. De compra ou de venda, tu botava o código e assinava, dizendo, eu, Ícaro Nunes, quero comprar Petrobras, eu, Ícaro Nunes, quero vender Vale, e tu assinava, me entregava, eu passava essa ordem para a mesa, e essa ordem era executável, eu guardava o teu papelzinho, fisicamente lá por 5 anos. Pra mesa, mas isso já... Mesa XP. Eu ligava. No telefone. O Ícaro Nunes aqui, o maluco quer vender Vale, quer comprar Petrobras, eu tô com a auditoria aqui na mão, de tanto em tanto tempo XP, me comprova que esse cara assinou o documento. Então eu tinha que... E nesse tempo a auditoria era mais pesada? A XP sempre foi bastante rígida nesse ponto, e eu acho que é um puta ponto a favor, né? Porque eu acho que faz uma baita de uma limpeza, organiza muito, né? Cara, tu tá praticando as boas práticas do mercado, inclusive nosso escritório tem o selo de governança e integridade, eu acho que isso é um puta ponto a favor nosso também. O corpo fica enchendo nosso saco lá. Exato. tem treinamento de LGPD, disso, daquilo, cara. Então, de fato, a gente guardava o documento ali assinado pelo cliente, né? E aí essa era uma forma de auditoria. E a outra forma era a gente ligar, de fato, né, do telefone fixo para o telefone fixo de alguém,
E aí dizia, oi, tudo bem, Isaura? Olha só, cara, a gente tem uma oportunidade aqui, a gente tá trocando Gerdau por, sei lá, Uzi Minas. A Isaura queria sim ou não, ela tinha que dizer sim. Se ela não podia dizer, pode ser, não pode ser, não. Tem que ser sim ou não. É tipo hoje o nosso de acordo, né? Que a gente manda lá no e-mail. Não pode ser sim, tem que ser de acordo. Exato, tem que ser de acordo. Aí ela respondia, ela falava no telefone e a gente ficava com a ligação salva. Até hoje existe essa possibilidade, né? Só não existe mais a questão física. E aí essa ligação ela fica gravada. A gente tem todo o histórico de ligações ali, né? Então, a ponto de estar sempre com um ok, com a ciência do cliente, né? Mas assim, fundo de investimento também... Fundo de investimento... Nessa época a XP ela não tinha ainda a plataforma aberta de renda fixa, previdência, né? A gente está falando mais de bolsa, né? Depois a XP ela foi se sofisticando, virando uma plataforma distribuidora de fundos e de renda fixa. Mas sim, a gente tinha ainda algumas situações onde a gente mandava um e-mail para o cliente, quer investir num CDB, assim assado, num fundo de investimento, assim e tal. O cliente tinha que dar o ok com todas as características do produto, né? Então, super burocrático até para criar o e-mail. Imagina o cliente que não tem o e-mail no celular, ele tinha que chegar no trabalho, chegar em casa, abrir o e-mail, responder, a internet era discada, sei lá o quê. Então demorava tudo muito, assim. Resumindo, o cara preferia deixar o dinheiro embaixo do colchão, porque pelo menos não tinha esse trabalho todinho para poder investir, né? Teve uma caixa de isopor com carvão, né? Teve uma história muito curiosa que eu lembrei hoje, que era... A gente precisava, né? De fato, ligar para o cliente e ter a ciência dele, né? O de acordo dele. E aí a gente pegou e no cadastro a gente tinha colocado o telefone da casa dele lá, né? 53, 32, 42, sei lá o quê, né? E aí a gente ligou pra ele, era meio-dia. A mulher dele atendeu e a gente disse, eu queria falar com fulano aqui, é da XP, né? Sobre o quê? Não, a gente né, só precisa falar com ele sobre os investimentos dele. Como assim, que investimentos e tal? A conversa encrespou, a gente, não, beleza, a gente liga outro momento e tal, a gente desligou. Passou alguns minutos, o cara liga lá pro escritório e diz, não liga mais aqui pra minha casa, porque minha mulher não sabe que eu tenho esse dinheiro aí. Então tá, beleza, cara. Se souber, gasta. A auditoria vai ter que... O teu ok, a tua auditoria vai ter que ser feita de outra maneira, tu vai ter que vir aqui no escritório aqui, dar a tua assinatura aí pra gente poder executar a ordem de compra ou de venda. Então, tem um monte de história legal, assim, bacana. Cara, que doideira. Legal, né? Você pega esse período assim, inclusive por isso que muita gente se afastava do investimento, né? E a primeira disrupção que a gente teve foi 2 pontos que tu falou. Primeiro, a facilidade que a gente começou a ter, né? Porque, enfim, o mercado financeiro, inclusive quando a gente foi na Expert, né? A CVM, enfim, todos aqui autorizados pela CVM para gerir recursos de terceiros, mas o que a CVM mais falou foi que o mercado financeiro, eles estão trabalhando constantemente para ficar cada vez mais inteligente, cada vez trazer mais facilidade e segurança para o investidor. E a gente acabou pegando muito essa disrupção, porque a gente pegava lá a época do banco, que era isso, era você chegar e você, vou separar um dia, meu dia para ficar o dia todo sentado aqui, esperando para falar com o meu gerente, né? Era quase um artista o gerente. Chegava lá, você ficava o dia todo, dizia, gerente, é para fazer isso. Você dava um carimbo, mandava você embora. Então, uma parada que você resolvia em 2 minutos, você ficava o dia todo lá. O dia todo. Mas todo mundo sabe que é bem assim. E a gente pegou muito essa disrupção, e aí eu destaco 2 nomes, eu não sei se vocês concordam comigo, mas 2 nomes que pegaram muito essa disrupção de tecnologia de entrada. Eu acredito que foram Nubank e XP. Eu vi que foi o que mais mudou, inclusive quando eu fui fazer algumas pesquisas e a gente fala sobre uma disrupção, uma mudança tecnológica, o que mais veio foi Nubank e XP. Todo mundo tinha conta no Nubank, todo mundo tinha conta no XP, inclusive eu sou puto com o Nubank, porque eu tentei fazer uma conta no Nubank, fazer um empréstimo e eles não me liberaram. Pra comprar... Cara, 2017... Eu tinha 17... Absurdo. Uma crítica aqui pro Nubank. Vou fazer um empréstimo pra comprar Bitcoin e não me deixaram. Olha o roxinho aí, não deixando você. Não me deixaram. Uma crítica. Então, com 17 anos? Você perdeu de ficar milionário. Cara, o Bitcoin tava 3.500, eu tentei comprar 2 Bitcoins, cara. Tem um monte de coisa que eu tento fazer, minha mulher também não deixa, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas enfim, tem que ter alguém pra impedir, né? Tem que ter alguém pra impedir, não pode ser feliz sempre. Não. Então a gente pegou essa disrupção, né? XP e Nubank. E, assim, eu lembro também que a XP foi muito criticada, porque a propaganda da galera era os meninos da XP. Perfeito. Você lembra? Claro. Era os meninos da XP. E a XP começou, né, a democratizar os investimentos. E para quem não entende, só pra gente ser um pouco mais claro, mas hoje
muito produto que o investidor pessoa física tem acesso, antigamente não tinha. Não tinha. Então, quando a gente fala de compromissada, galera, compromissada é uma operação que trabalha o fluxo de caixa de uma empresa. Ela vai lá e você consegue uma rentabilidade sem pagar IOF. Ou seja, dá 5, 7 vezes mais do que uma aplicação automática de um banco. Antigamente, quem tinha acesso a compromissadas eram empresas middle corporate lá, que faturavam 50 milhões, 100 milhões. E hoje, o cara consegue ter uma compromissada com R$1.000, um investidor pessoa física. Perfeito. Na verdade, o que eu entendo, assim, né, sobre o Nubank e XP, né, acho que tiveram estratégias diferentes, né, o Nubank atuou na parte de banking, de cartão, de conta, e eu acho que eu particularmente entendo como um puta player para benefício da população de maneira geral. Pô, tu tem uma conta digital, tu tem um cartão, não paga nada, não tem anuidade, não tem ninguém trocando manutenção de conta por um produto XYZ. Eu acho que isso, cara, de fato tem um puta valor, assim, para o cliente final, sabe? E a XP eu também entendo que teve uma ideia de outra estratégia, que é atuar na parte de investimentos onde, de fato, a gente não é bom, né? E aí, cara, bom, vamos atender bem esse público investidor aqui, vamos formar investidores. E o principal, né? Não é só tu educar a pessoa, é tu dar acesso ao produto, né? Poxa, sim. Então, a XP, ela tem lá 300 opções de previdência privada, 800 opções de renda fixa, 900 opções de fundos de investimento. Uma plataforma de fundos hoje é a XP, da América Latina. Exato. Então, poxa, tu ensina, tu educa e aí o cliente tem acesso ao melhor produto, né? Porque tem que fazer o serviço completo, né? E não adianta tu dizer, cara, esses aqui são os melhores, mas aqui a gente não tem, né? Então, acho que é um trabalho muito mais sofisticado. Com relação ao gerente de conta, assim, de uma maneira geral, eu sempre fui um cara que bati de certa forma, mas eu entendo que, cara, no final das contas, tem 50 pessoas para ele atender, já são 13h30 da tarde, o cara tem que ficar 20 minutos no máximo na cadeira, senão o banco toma uma notificação. Veio o cara aqui, sentou na tua frente, que quebra ti, é isso, aquilo, beleza, vem, o cara próximo, ele não te olha no olho, ele não consegue dar a melhor versão dele, que era aquilo que a gente estava falando no início, né? Sim, Então, eu entendo que os propósitos, né, de atendimento, de serviço, né, de entender para atender, eu acho que a XP ela é muito melhor nisso, né? A XP hoje tem um braço de banking completo, né, enquanto o Nubank ele tenta se melhorar na parte de investimentos. E aí quem ganha no ponto final é o cliente, né? Sim. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, principalmente no Brasil, que tem 80% do dinheiro em 5 grandes bancos, né? Então, e o Nubank também, ele teve uma parcela de impacto muito grande com os bancos, né? Não diretamente com a XP, porque são propósitos diferentes. Perfeito. O Nubank veio muito com essa proposta de ser jovem, de ser atual e pegar uma galera que... Crédito, né? Sim. E tem uma disrupção dos próprios bancos, né? Porque... principalmente falando em jovem, né? Qual o jovem hoje que acha legal ir para banco? Hoje ninguém nem vai mais, né? Mas eles não aceitam pagar uma fila daquela. Há 5 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, qual pessoa que ia? A segunda viagem que eu faço, eu fui para Bahia, então eu viajei Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, fiz 3 estados e eu não tinha R$1 na carteira. Aconteceu agora vindo para cá, né? Não tenho R$1 na carteira. Então, cara, viajei 3 estados. Eu não vou mais a banco, é óbvio, né? Sim. Então, o desafio né, como tu entregar um bom serviço e, principalmente, né, como tu monetizar o bolso do acionista, né? Então, o Nubank, por exemplo, trabalhou muito tempo no vermelho, né? Porque é justamente isso, né? Sim. Beleza, eu dou cartão para todo mundo, dou aplicativo para todo mundo, e o cara que fica com saldo devedor, como é que eu faço para virar essa curva, né? Apaga o aplicativo que resolve. É que nem o cara aquele, né? Não sou mais eu. Essa dívida quem fez foi o João. Como assim? Tá errado. Apaguei o aplicativo e resolveu. Mas acho que a gente pegou essa disrupção e eu acho que a XP ganhou justamente nesse ponto de assim, falar que vai ter mudança e a gente vai seguir uma melhoria contínua. Eu acho que a gente segue muito nessa linha sempre. Inclusive, atualizações e mais atualizações. E a gente não tinha intenção de ir para a parte banking. Antigamente não era a ideia era mais investimento, só que não tem como fugir do banking. Isso é algo que... o nosso cliente ele vai precisar utilizar. Então, hoje, por isso que a XP está trabalhando com tudo. É seguro, é consórcio, é tudo praticamente. Então, eu acho que a gente acaba todo mundo evoluindo nesse ponto. Da própria tecnologia, né? Porque aí você vai abrindo mais o leque
Então, por exemplo, a XP, ela vai estar oferecendo num dado momento, sei lá, você podia investir numa renda fixa, você conseguia comprar ações, você conseguia comprar fundos, e aí daqui a pouco você pode comprar bitcoins, e aí você vai tendo essa variedade, né? E aí é onde entra também a importância da parte tecnológica, né? Porque o investimento em TI agora, eu acho que é primordial, né, para todos esses bancos. E para a XP não é diferente, né, mas a gente já tem tudo isso. E tem outra coisa legal, assim, né, Isaura, que eu acho que reforça, assim, não é bater contra ninguém, não é esse o objetivo, né? Claro. Mas pensa o seguinte, cara, se 80% do dinheiro está em 5 grandes bancos, e agora, né, inclusive a Caixa Econômica está com dificuldade de dar crédito imobiliário, aí descarregou para outros bancos, sei lá, Bradesco, isso, aquilo. Precisa ter mais opção, sim. Precisa ter mais opções. Aí descarregou lá no Bradesco. Cara, o Bradesco tem propostas de 3, 4 meses que o financiamento não sabe porque o banco não se preparou em termos de documentação, ninguém entende como é que faz os habits, isso, aquilo e tal, não sei o quê. Nem preparou o caixa para fazer o desembolso. Então, assim, tem N problemas, né, de ter uma concentração bancária. Se eu sou o dono da praça aqui, cara, vocês os três vão morrer na minha mão, né? Agora, se eu e o Fernando, a gente começar a prestar o serviço, eu e ele, a gente começa a competir para quem agrada melhor ao cliente. E com relação a XP em si, assim, o que eu penso, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um assessor dentro da XP, né? Então, eu tenho um assessor dentro da GB, que é justamente para que eu não pense sobre isso e alguém me mantenha informado, eu receba notificações, informações sobre o mercado, isso e aquilo, e, pô, me traz só o que me interessa, né? Ou que talvez possa me interessar, porque eu não tenho que ficar lendo uma matéria para chegar no final e dizer, porra, que merda eu li esse negócio, né? Alguém me traz o troço já mastigado. Eu tenho conta em um banco, um grande banco, e uma cooperativa. Hoje, né? A minha cooperativa, eu tenho 2 aplicativos. Uma para cuidar da conta bancária e a outra é um aplicativo do cartão. Então, olha que situação, né? Então, assim, cara, quanto que está a minha fatura do cartão? Quando que ela vence, eu tenho que olhar num aplicativo para eu tirar as dúvidas e aí no outro eu olho o fluxo do dinheiro. Então, assim, em termos de tecnologia, já não é muito boa. Mas, por ser uma cooperativa, eu, de fato, sei quem é o meu cliente, apesar de nunca o meu gerente, apesar de nunca ter visto ele pessoalmente, porque eu não vou mais a banco. Mas eu sei quem ele é, o nome dele e tudo mais. A gerente da minha conta de um grande banco, ela me manda e-mails. Mas eu desconfio que seja um e-mail automático, porque eu respondo todos eles e ela nunca me respondeu. Nunca lhe respondeu. Então, assim, cara... Surprise! Eu sei o nome dela, ela não sabe o meu, mas eu estou esperando a resposta dela. Então, a dificuldade é enorme. Então, a gente listou alguns pontos de evolução, né? Primeiro, influenciador, né? Que, querendo ou não, começou a falar mais, então as pessoas começaram a ter mais acesso. Perfeito. Chegou um carinha lá falando, pum, fundo imobiliário. Faz 4 anos que a galera começou a comprar fundo imobiliário. Chegou alguém e falou, pô... Tem um cara aqui que, pô, Bassi, começou, o cara ficou bilionário comprando ação, massa. Então a gente, pô, teve uma Natália Arcuri, um primo rico, que eles começaram a falar e querendo ou não, trouxe o público para investimento, porque eles começaram a entender que, pô, não é só poupança, dá para você investir em mais coisa. Só que eu acho, queria saber se vocês concordam comigo, que teve mais um ponto que também trouxe a atenção do investidor, que inclusive foi assim que eu entrei no mercado, que foi o Bitcoin. Eu entrei no mercado porque foi justamente naquela bolha do Bitcoin. Pessoal, Bitcoin, o negócio só sobe, é uma máquina, é um foguete. Na época não era do Elon Musk que tem ré, não. Era um foguete daquele que decolava e não voltava. E eu acho que quando o investidor ele começou a ter acesso, né, começou a ver o bafafá, porque a gente gosta de um efeito manada, né? Vamos ser sinceros. A gente vê... Ninguém entra na bolsa quando ela tá caindo, mas quando tá subindo, todo mundo... como é que faz para comprar mesmo bolsa, né? O cliente já chega perguntando. E a pergunta deve ter recebido um monte, né? De, pô, como é que compra Bitcoin? Eu acho que muito da parte das pessoas começaram a investir também foi porque começaram a ver que, pô, peraí, que negócio é esse aqui? Que subiu não sei quantos 1000%, que valia não sei quantos centavos de dólar e hoje vale, sei lá, 50, 70 mil dólares. Vale muito. Não faço ideia. Tá Então, quase assim, 600 mil reais. Então vamos lá. Então, pô, como é que o cara que, pô, tava com dinheiro guardado na poupança, vê lá um sobrinho dele, de, sei lá, né, se fosse meu caso lá, 17 anos, que comprou Bitcoin e o cara ganhou muita grana, então você fica, querendo ou não, querendo entender como é que funciona o investimento. Eu acho que, não sobre isso, mas eu acho que tem correlação com isso, por exemplo, também tem a ver a questão de mão de obra, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, pô, fulano lá era gerente do banco X.
Pô, o cara olhava, o cara era um médico, o cara era fera, o cara era foda, eu quero ser esse cara quando eu crescer, tá? Sim. E assim... Lá nos Estados Unidos é assim, tá? Com assessor de investimento. Com assessor. Assessor, benchmark, cara. Pô, quando uma das quero 5, ser assessor. as 5 profissões mais desejadas nos Estados Unidos, não nessa ordem, mas o cara quer ser médico, engenheiro, advogado, atleta, eu acho que e assessor de investimento, né? E pro americano, ele sabe que Ou venceu ele na quer vida quando ele tem ter assessor. o assessor. Ele quer ter um ter assessor. Quando ele Lá todo venceu mundo na tem um vida. assessor de investimento. É. E o que eu acho legal é que o perfil do profissional, ele muda, né? Sim. Quando o cara vai para uma instituição financeira, um banco, assim, ele está muito preso a uma carreira, né? Então, assim, ele tem um perfil mais concursado, ele é um cara que se apega ao benefício X, Y, Z, o salário é de 3, o banco manda, ele obedece, ele tem mais algumas coisas ali que acabam fechando ele ali e meio que, cara, esse é o teu quadrado e tu vai ficar aqui por muito tempo. O que no meu ponto de vista, assim, eu não vejo com bons olhos, porque eu me considero, não que eu seja um empreendedor nato, mas assim, eu me tornei isso pela proporção que o nosso escritório tomou, né? A gente está indo para um bit custódia, mas eu entendo que isso tem mais a ver comigo, né? Que é a questão de liberdade, que é de fazer acontecer e tudo mais, e aí abre espaço, né? Tipo, por exemplo, para pessoas como a Damila, que vem de uma outra área para dizer, isso aqui tem tudo a ver comigo, né? Porque eu não sou uma pessoa acomodada e coisas desse tipo, assim. Então, eu acho que, de verdade, a assessoria, ela permite que pessoas como ela venham para cá, cara. Eu acho de verdade. Assim. Eu falo que eu Isso é gosto de gente, protagonista, que é bom né? pra quem gosta de gente, né? Essa Porque quando Demais. você tem que se moldar, né, a empresa, se você faz uma carreira, e eu vi muito disso, por exemplo, eu tive 2 empregos na vida, 16 anos de experiência, foram 2 empregos, assim, quando eu olho para essa galerinha aí, eles com 5 anos já estão com 10 empregos diferentes. Então, assim, aí você vai se moldando a empresa que você tá e vai te encaixotando, né, porque você tem que seguir aqueles moldes e não, eu quero, né, fazer acontecer por mim mesma, e onde que eu me enxergo e onde que eu encontrei isso? Na assessoria, graças a Deus. Pois é, estou esperando o meu momento. Inclusive, o que eu passo muito, né, o que eu sofro muito na odontologia, e eu comecei muito a tentar trazer isso para os colegas por causa de tudo que a gente sofre na profissão. A odontologia é uma especialidade, é uma área altamente cara. Todo mundo sabe que o custo é muito alto. E aí, simplesmente, como que a gente tem um curso que é caro e que a gente não entende nada de gestão? Porque a gente sai de uma graduação, George, e a gente não sabe como abrir um consultório do zero, Exato. Entendeu? Não sabe como administrar um salário de um concurso, de um PSF, do que seja. Mas o aluno ele não está preparado, ele não sabe, ele está completamente perdido. Ele não sabe precificar. Então, ele quer cobrar, por exemplo, R$100 numa restauração e ele acha que é R$100 uma restauração. Só que o custo daquilo ali... Isso é muito legal, cara, porque assim, aconteceu hoje comigo na praia, cara. Eu vim pra cá e aí hoje de tarde o meu filho pediu um picolé, um geladinho, não sei como é que se chama aqui. E o cara falou, ele quer 2? Eu falei, não, me dá um só, porque né, é muito doce pro meu filho, eu quero um só. E aí, cara, deu um picolezão assim, desse tamanho. Pix. E o cara, R$3,50. Eu falei, devia cobrar 5. Então, na verdade... ensinando o cara a vender. Ele queria me vender 2 por 7. Eu falei, cara, teu negócio, vale 5, sabe? E não que eu queira botar preço no lugar dos outros. O problema é que a gente volta lá no início de 15 anos atrás de educação financeira, onde, cara, tu trabalha que nem um condenado, é um dentista super bem renomado. Por sorte, tu era uma coisa à parte, porque tu entende, tu gosta do assunto. Agora, imagina que no nosso dia a dia, né, da Damila e do Ícaro, cara, a gente vê pessoas muito mais inteligentes do que nós, que nunca tiveram uma aula de educação financeira, não sabem o que fazer, o que poupar, qual é a reserva de emergência, como é que transmite isso para um próximo familiar. Isso tudo pode ser uma pedra no sapato, coisas que, pelo menos na nossa cidade, assim, na minha cidade, né, que é uma cidade de interior, assim, a gente vê muito, sabe? E aí a gente acaba vendo várias ferramentas de soluções, né, que a gente gostaria de levar para os nossos clientes, né? Então, acho que é isso. E aqui agora também, com a crise que a gente teve na pandemia, né, isso ficou muito latente, né? As pessoas não estavam preparadas para o que passou, nem financeiramente, nem psicologicamente, mas... várias pessoas perderam emprego, perderam renda, não tinha mais como se sustentar, e aí, agora, né? Era uma coisa que ninguém esperava, não sabia o que ia acontecer,
Eu nunca imaginei que ia viver uma pandemia na vida, acho que ninguém Ninguém, imaginou. né? Sim. E não estavam preparadas preparar. e agora tem que estar pensando, né? É o momento e tem que pensar mesmo. Pra Sem gente... Esse é o papel do assessor de investimento, né, cara? Ajudar as pessoas, assim, a de fato se estruturar melhor para qualquer imprevisto, né? Acho que a profissão é muito digna. Pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o George. Bora? Que quando a gente fala de tecnologia, não tem como a gente não falar de inteligência artificial. E eu queria te perguntar o seguinte, foi uma pergunta que eu já recebi não de cliente, mas de prospect, tá? Uhum. O que é que você acha que a inteligência artificial vai chegar em algum momento que vai substituir o assessor? Eu acho que é uma baita de uma pergunta e a resposta eu acredito que sim, porém alguns. Né? Há 16 anos atrás, quando eu entrei para o mercado, e isso é uma das coisas que eu não contei, mas geralmente eu conto, mas hoje eu vou contar lá de uma maneira diferente. Tinha um assessor, quando eu entrei no mercado, ele não era do nosso escritório, mas ele era um assessor de investimentos e ele já estava mais tempo do que eu. E esse cara, o desempenho das carteiras, ela não era tão boa comparado a outros assessores. E quando tu chegava para os clientes desse assessor e dizia, cara, o teu novo assessor vai ser esse aqui porque a performance está melhor, os clientes eles diziam, eu não quero, eu quero seguir com ele. Qual é a resposta sobre isso? Cara, é sobre empatia, atendimento, entender para atender, do que performance. Porque performance, a Selic pode ir a 2 e a renda fixa ser nula praticamente, a bolsa pode ir bem, pode ir mal, o mercado é cíclico. Né? Então, eu entendo que, cara, nada vai substituir o olho no olho, a compreensão. Já teve casos de cliente que entrou no escritório para dizer que estava com problema com o pai, com o filho. Sim. E, cara, qual é o valor que tem isso, né? Não é 110 do CDI, ou 130 do CDI, ou 80 do CDI. Né? Então, eu entendo que, né, se assessor for Eu escutei isso até de um grande parceiro nosso, de outro escritório, do Zig, que ele falou que é o seguinte... Cara, se assessor for um cara para ficar enviando ordem para cliente, esquece, sim, parceiro. Isso aí a inteligência artificial vai fazer de maneira automática. Porque ó, o dinheiro venceu, aqui tem uma sugestão para você, clique aqui para aceitar. Se tu for um back-office do cliente para ficar passando ordem, esquece, parceiro. Tu é o próximo da vez. Agora, se tu me disser, cara, esse dinheiro venceu, qual é o teu propósito? Aqui está a reserva, isso te atende, esse horizonte de investimento fica bom, a taxa de juros vai para cá, quem sabe a gente vai para lá, aí muda tudo. Eu acho que é justamente essa de se relacionar com o cliente, eu acho que vai mudar tudo. Porque, assim, quando eu recebi essa pergunta desse prospect, né? Eu falei, pensa comigo o seguinte. Tu tá em casa, né? Beleza, resolvendo toda a tua bronca lá, trabalhando e tal. E chegou no final do dia e tu quer conversar com alguém e perguntar como é que tá indo tua carteira. Tu pode muito bem colocar lá no perguntar a inteligência artificial, ela vai te falar. Mas, tu tem a oportunidade de olhar no meu olho e falar comigo. Essa é a diferença. Então, e ainda tomar um cafezinho. Exato. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito que ela não vai substituir o assessor. Mas eu acredito que o assessor, ou qualquer profissional de finanças que não começar a utilizar a tecnologia para auxiliar os seus clientes, aí eu acho que ele vai se perder. Porque hoje a gente tem, por exemplo... A XP já está super avançando com inteligência artificial. A gente tem rebalanceamento que a inteligência artificial avisa. A gente tem desejo do cliente que a inteligência artificial vai lá e fala para a gente. Então, a gente alinhando a inteligência artificial com o nosso atendimento, aí eu acho que ganha os dois. Ganha o assessor em eficiência e ganha o cliente com performance. É isso. Que a gente equilibra. Porque hoje um cliente meu me perguntou, cara, por que a minha carteira não está batendo a poupança? Eu já recebi muito. É isso? Já recebi. Porque, na verdade, é o seguinte, ele vai olhar ali, se ele olhar só número, ele vai só olhar o número do aplicativo dele XP contra o aplicativo dele do outro banco lá e tirar suas próprias conclusões. Não, ele quer uma resposta. Aí a resposta foi, cara, a gente montou uma carteira diversificada para performar no longo prazo, em vários cenários, esse aqui é o propósito de gerar renda, esse aqui é o propósito de ser uma previdência, esse aqui é o propósito de não sei o quê. Agora, se o objetivo é só bater a poupança, beleza, resgatamos tudo e vamos para lá. Simples. Então, é questão de estar alinhado com o cliente, né? E eu acho que tu tocou num ponto super importante, que é a questão de inteligência artificial, né? Eu acho que a XP trabalha muito para isso, para justamente não ser aquele elefante branco na avenida principal da cidade, de ter uma porta giratória, de ter uma segurança. A XP investe muito em tecnologia para dar suporte para o assessor, entregar um melhor serviço
em alinhamento com as necessidades do cliente. Eu acho que o futuro é isso, né? A gente, cada vez é engraçado, né? A gente avança em inteligência artificial, mas cada vez mais o que todo mundo quer é humanizar as coisas. Inclusive, todas as marcas têm o seu rosto, querem humanizar. Então, acho que A inteligência tem, artificial ela vai ter que sempre ser associada, principalmente daqui para frente, à humanização. Tanto Nós é que o temos essa rosto agora da XP é o Rodrigo Santoro, né? Olha aí. Um cara bonito pra caramba. Olha aí. E o carinha lá do tênis, qual é O João Fonseca. O João Fonseca, gigante lá. O pessoal da GB tava assistindo o cara lá, fazendo história. Time, chegamos ao fim. Olha, cara, eu falei que se junta o George, bota esse cara pra falar. Pois é, Fernando, Coloquei pelo pra amor falar. de Deus, expulsa esse Tira povo esse aqui microfone agora. do rapaz aqui. Mas eu tenho uma última questão para falar, que é com relação ao propósito do corpo, mente e bolso. Isa, Boa, conta tá pra vendo? gente. Pois Melhor é. você pra Porque falar. a GB quer ser parceira disso. Por favor, George. Manda o desafio. George, eu tenho alunos atualmente no 6º período que eles vão iniciar um desafio amanhã. Não é um desafio obrigatório, mas é um desafio, obviamente, para crescimento, né, para desenvolvimento pessoal. E das coisas mais importantes que eu acho, né, que nós todos sabemos, principalmente quem é da GB, que é o que se acredita, é que a pessoa precisa estar bem. Né? Isso de corpo, ou seja, se você consegue fazer um exercício físico, se você está lendo constantemente, absorvendo conhecimento, e, obviamente, não seria diferente o bolso, né? Tem que investir. Não tem opção, eles vão ter que estar economizando até o 100º dia, que vai ser o dia que a gente encerra o desafio. Eu pensei que era dizer até o último centavo. Não. E aí sobrou para a professora Isaura, que vai ter que Também dar um prêmio, pode, né? Pois é. E aí a professora Isaura vai ter que dar um prêmio de R$500 ou a mentoria do Clube do Investidor, que custa R$3.500. Que é bem melhor. E aí eles vão poder escolher. quero a É mentoria. conhecimento ou dinheiro. Se ele Presente souber misterioso. fazer com dinheiro, tudo bem. Mas se ainda não souber, é melhor a mentoria. Só lembrando que conhecimento traz dinheiro, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que assim, né, como forma de agradecimento, reconhecimento pelo trabalho também, a GB quer ser parceira, então a gente dobra a premiação. Olha aí. Mais 500 Ao reais. vivo. Ao vivo, Valdez. Gente, pelo amor de Deus, vocês Ao ainda, vivo. vocês ainda estão pensando se vão participar. Dobrado. Pro aluno campeão, então, do desafio, Olha daqui aí. a 100 dias, a melhor performance ganha R$500 em ações. Em ações. Boa, Na carteira de ações. George, na carteira Por de parte- George, Fechou? Muito Negócio obrigado. fechado. Fechado. Pode cobrar Obrigado. do Ícaro ou da minha. Eu vou cobrar deles ferraram. e por favor. Eu tô pegando o avião depois da Tomei manhã. Lois, tomei Lois. A gente encontra ele lá em Bagé, pode ficar tranquilo. Sem dúvidas. Galera, assim, gostei muito do papo. Eu acho que, enfim, né, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ficar aqui até meia-noite. E eu já queria agradecer, né, pô, primeiro episódio, pô, contar aqui com o Boys, o Big Boys aqui, pô, pra mim é uma honra gigante com a Damila aqui. E essa maravilhosa aqui Maravilhosa agora aqui. está entrando Fenômeno, nesse, fenômeno. nesse Juntos, time né? também, né? Veio pra somar Tamo junto. força aqui, né? Então, Só mais um pro como é que clube. é? É pro recorte, né? Sim, com certeza, por favor. Frase do Pedro Ranzi. Ó. Cavalo bom a gente conhece pelo olho. Essa aqui Olha é aí. uma baita assessora, cara. fenômeno. Ícaro, eu só te digo uma coisa, tu te cuida. Eu quero que ela passe Eu vou de mim. moldurar essa Eu quero que frase, ela assim, passe de olhar mim. pra ela todos os dias. Ela tem, ela tem Meu que ser propósito. Melhor, ela tem que ser melhor do, Exatamente. ela tem que ser melhor do que eu. Se ela for melhor do que eu fiz o meu papel. Pois é. Aprendi com o É Jonathan isso, Bass. é isso. Aê. Isso aí. Excelente. Galera, é o seguinte, encerrando aqui. Então, vamos continuar. Lembrando que teremos mais podcasts, tá? Esse foi apenas o primeiro. Teremos mais convidados, pessoas que, pô, obviamente são referências que a gente quer estar trazendo. Novamente, agedecer pra Damila, agradecer pro George. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui Maravilhoso ter hoje. vocês aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então, uma boa noite. Ixi, quase que não sai. Uma boa noite pra todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo, enfim. Obrigado por ter deixado esse seu tempo aqui. Obrigado por Fernando, que tá nos auxiliando. Nossa, aí. Fernando. Doido vai pra casa. Fernando, coitado. O cara Já mais tá bonito querendo- dessa Vai sala. ter que ter a premiação do Fernando Tem que também. ter premiação, Fernando. Então é isso, pessoal. Uma boa noite pra vocês e tchau! Valeu!